Boa noite. Boa noite a todos. Mara! Adoro esse degrau. Tão bom a gente ver todo mundo, né? Eu que sou baixinha, então nem se fala, né? Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É sempre muito bom. Enfim, o nosso tema de hoje é caminhos para a cessação do sofrimento. Nós vamos ver alguns aspectos que a doutrina espírita, fartamente, são alguns que vamos apresentar. Mas nós sabemos que é um caminho infinito de possibilidades que temos de percorrer para aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento. Antes de apresentar o assunto, aqui caminhos, esse foi o nosso trabalho, né? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, A Plenitude, o livro da Joana de Ângeles, da psicografia de Divaldo Franco, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai nos trazer também algumas máximas como conforto e consolo diante da dor e o sofrimento. Alguém está sofrendo? Aonde dói? Aonde dói mais? É no físico? É um sentimento? Qual é o tipo da nossa dor? Essas indagações, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, questiona-se a todos nós. E como roteiro, como bússola a nos orientar, diante de um caminho que temos que percorrer, nada melhor do que ele, o mestre, o nosso mestre amado Jesus, modelo e guia da humanidade. Será ele, através do seu amor infindável, que vai nos conduzir para melhor transitarmos no momento de dor, de aflições. E aí nós deparamos com o teu amor inabalável. Então, trazendo esse conceito, o primeiro ponto para podermos adentrar nessa questão da dor e o sofrimento, como uma escola de aprendizado, e vamos ver como a dor pode se reverter em um caminho de aprendizado, mas para isso há uma questão fundamental a ser respondida, que está no Livro dos Espíritos, na questão 10, no Livro dos Espíritos 10, a questão 11 diz para nós: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe, para tanto, um sentido. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se apaixonado dela, então haverá e a compreenderá. O primeiro ponto para o ser humano buscar um caminho que venha trazer um conforto e um alento até ao seu alívio total da sua dor, é necessário que ele se identifique com a lei maior, um Pai amoroso e bom e justo que rege as nossas vidas. Para compreender a si mesmo, o ser humano tem, antes de tudo, compreender o que é Deus. Essas e tantas outras questões são fundamentais. E por isso está no Livro dos Espíritos, né? Então, nos falta ainda uma compreensão maior. Não basta simplesmente saber, entender pelo intelecto, por tudo quanto que absorve de conhecimento acerca de Deus. Precisamos, sim, sentir no nosso mundo íntimo, para podermos fazer um caminho ou uma transição. Quando estamos doentes, para a saúde, essa transição tem que ser conduzida amorosamente, com um sentimento de amor, porque nós estamos fazendo uma transição. E a depender dos caminhos que vamos percorrer, podemos ali, naquele instante, dispersos, né, indisciplinados, alheio a tudo quanto esse caminho vai nos conduzir, podemos ficar estagnados e sem nada acontecer. Por isso, Joana de Ângeles vai nos dizer que muitas das criaturas se detêm diante do sofrimento, arrastando-se a sua dor infinitamente. É o seu rol de queixas. E não sabendo sair desse amaranhado de dor e sofrimento. Por que muitas vezes nós não conseguimos
ficamos ali a chorar, a buscar um conforto, sem entender por onde começar. E ela vai nos dizer para olharmos para o nosso mundo íntimo, identificando-se com a centelha divina de amor que existe em nós. É esse o pequeno fio condutor que irá nos guiar a uma felicidade perene, uma felicidade indestrutível, assim como a perfeição do ser. Nós estamos nessa transição, sendo conduzido por Deus, nosso Pai. Então, para essa questão, os caminhos que nos apresentam Jesus. Na mente lúcida surgirá, então, a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que se por todo o organismo produzindo o equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Tudo está em nós. Toda a cura, todas as possibilidades de cura está em nós. A mente, através de uma vontade determinada, através de uma força, de uma impulsão divina, irá nos conduzir a todo um mecanismo de possibilidade da autocura, por exemplo. E o primeiro passo é amar-se. O ser que não se ama fatalmente está sendo conduzido equivocadamente para um caminho de infelicidade. Mas a partir do momento que nós nos percebemos amando-nos a nós mesmos, aceitando a nós mesmos, esse caminho de possibilidade de cura e autocura será realizado facilmente. E aí é o papel da mente. Como é importante manter a mente positiva diante das situações que ela nos apresentam, sejam quais forem as situações que estejamos passando. Se a dor é no físico, se a dor é no emocional, nós buscamos uma mente positiva para que ela possa produzir dentro dos seus efeitos, das suas necessidades de cura, sendo encaminhado. Então, eu preciso fazer a minha parte nesse caminho. Jesus, modelo e guia da humanidade, é Ele que vai nos conduzir. Mas nada será realizado, feito ou adquirido ou concluído se nós não fizermos a nossa parte. Nessa caminhada onde estamos caminhando com Jesus, e é Ele que nós estamos seguindo. Mas se não fizermos a nossa parte, como iremos ficar? Deixando que tudo quanto me compete ser realizado por mim, seja delegado a terceiro, porque é muito fácil, né? Enquanto estou sentada, fazendo, né? Estou buscando a minha tranquilidade, alguém está trabalhando pela minha cura. Aonde está essa parceria, essa possibilidade desse ganho pelo próprio esforço que temos que fazer para adquirir todos os benefícios que nós precisamos? E o mérito está justamente nessa vontade que determina o cidadão a levantar-se do comodismo e ir buscar a sua medicação. E não estamos falando tão somente da medicação física, oral, mas da medicação espiritual, emocional, principalmente. Da onde vamos buscar toda a força necessária de dentro para fora. Então, essa parceria com o nosso mestre de amor, sem dúvida, é uma responsabilidade. Que à medida que nós, imbuídos da vontade que determina a criatura pela vontade sincera, honesta, de melhorar, a criatura faz sim o seu esforço e ele consegue. Amigos espirituais se juntam nesse esforço para poder somar e ali a criatura alavancar da sua dor. E muitas vezes nós sabemos que não é fácil. Muitas vezes nós sabemos que não vamos conseguir sozinhos caminhar, apesar da dor. E aí é que os benfeitores nos auxiliam nessa caminhada. Nenhum de nós, está sozinho. Nós temos os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que nos acompanham nessa possibilidade de caminhada. A fraternidade reina nos corações solidários para que a nossa mente já lúcida, já com todo esse entendimento que eu preciso fazer algo
por mim, em contrapartida, consigo realizar também em favor do outro. E assim, esses caminhos vão constituindo um remédio edificante. Porque ainda temos alguma reserva de possibilidades de força, mesmo doendo, estamos aqui no centro. No trabalho, ajudando, auxiliando algum irmão nosso. Nós não paramos, porque a dor no físico é uma situação totalmente diferente quando a dor está no emocional, no espiritual. Se o espiritual está fortalecido, convicto, né, de toda essa força, de toda essa possibilidade de imortalidade da alma, de caridade e principalmente do trabalho do bem, ele encontra ainda forças para caminhar e continuar executando a tarefa. Então é importante manter nos caminhos da nossa cura, da autocura, a mente positiva, otimista e avançando para adquirir os resultados. Mas ainda, como falamos há pouco, Jesus, sim, ele é um modelo e guia da humanidade. Jesus, portador de equilíbrio pleno, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. A mutilação ou a ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia, tornando-se fator causal de doenças e sofrimentos. Palavras de Joana de Ângeles. Então, aqui está a causa do desequilíbrio das doenças quando se apresenta no físico, viaja nos caminhos da eternidade, no perispírito, até mesmo de outras vidas passadas. Uma mente desequilibrada, ela pode trazer todo esse desajuste para o descontrole do físico. Olha só como tudo é e desencadeia um mecanismo em cima do outro. E para isso temos que estar aqui, né, convicto do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo constitui a oportunidade de trabalho de si, de benefício, e ao próximo como Deus deseja para todos nós. Enquanto nós, dentro das nossas perspectivas de melhoramento, pensarmos só em mim, só em si, em melhorar, em desejar toda a saúde, toda a bondade só para si, e o próximo? E Deus? Ou se desejarmos somente a mim e a Deus, o Criador, tudo de bom, e o próximo? O próximo é a nossa oportunidade de avançar, de crescer e evoluir. Manter uma mente ajustada dentro dessa sintonia de amor é fundamental para a auto se curar-se. Enquanto entrarmos no desequilíbrio da revolta, da mágoa, da inveja, do ciúme, vamos caminhando para o caminho da melancolia, da depressão e até o suicídio muitas vezes. As doenças mentais, as doenças do físico, as doenças psicológicas, de todas as suas ordens e as suas variantes, está em desequilíbrio primeiro no nosso corpo espiritual. Então, nós temos que fazer um trabalho muito profundo, uma asepsia mais profunda e na origem, na raiz das situações, dos problemas. Verificar a causa verdadeira de tudo quanto está acontecendo, o porquê do desequilíbrio, antes de tomar qualquer medicação. Porque a nossa pressa de aliviar a dor, nós partimos logo para um remédio que venha sanar completamente, acabar com aquela dor, porque a dor é insuportável. Nós não queremos saber aonde começou, como começou, porque o que nos interessa é acabar ali. Mas utilizando de remédios dentro da patologia necessária para combater essa dor, vamos ver que muitas vezes essas dores vão voltar. Reincidentes que ficam e muitas vezes se tornam resistentes à medicação. E nós vamos ver que é de origem espiritual. Somente o amor tem essa capacidade de aprofundar-se nessas questões, alastar-se e fazer a modificação adequada, reajustando os seres para um ponto que converge a todos nós, o amor a Deus,
a si e ao próximo. Quando saímos desse amor, nós entramos no caminho do sofrimento. É isso que ele resume a questão. Para isso, existe uma lei maior, regendo as nossas vidas, para nos conduzir no caminho da felicidade. A lei do amor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo para nós, dentro das instruções dos Espíritos. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura dos progressos feitos. Então, somente o amor pode trazer em definitivo a saúde verdadeira que nós queremos. Né? Então, Jesus, o terapeuta maior, o médico das almas enfermas, que somos nós, é ele que vai nos ajudar a nos curar. Quando está colocado no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém irá por outro caminho, senão por ele, com a possibilidade de se curar. E nós, muitas vezes, saímos do roteiro correto. O pastor da boa ovelha, como ele coloca no Evangelho para nós. Quando nós saímos desse roteiro de felicidade, do seu Evangelho de amor e de caridade, nós iremos para outros caminhos da dor e do sofrimento, porque só tem esse caminho. E muitas vezes nós deparamos com essas dificuldades, não querendo progredir, estacionando, muitas vezes, renitente, por não entender, por não compreender que essa lei veio para nos reajustar e não para nos punir. E aí fica tudo mais fácil. E Joana de Ângeles complementa esse capítulo esclarecendo para nós, dizendo que a somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. E aí a gente para. Quem já não teve raiva de alguém? Quem já não está com o coração machucado? Que foi traído? Que foi ofendido? Que sofreu abusos, agressões verbais, xingamentos, injúrias, maus tratos, violências domésticas, abuso de todas as naturezas? Quem já não passou por essa dificuldade? Quem já não sofreu por amor, como comumente a gente diz, né? Então, ele vai dizer aqui para nós que toda essa insegurança que pertence ao ser, todas essas dificuldades, todos esses problemas, nós vamos somatizando dentro do físico, do emocional, acumulando essas questões quando nós não perdoamos, quando nós não oferecemos o perdão, quando nós não queremos ainda, magoados que estamos, de fazermos a reconciliação. Porque a verdadeira reconciliação, através dos laços do amor, elas nascem da sinceridade do coração, que quer se curar dessa mágoa, que quer se curar da inveja, da agressividade. Então, ela coloca para nós que todas essas perturbações dentro psíquicas são lamentáveis, mas ainda perduram. E haja visto que os hospitais, clínicas, toda a sociedade passa ainda por esses males. Mais adiante, ela coloca, complementando, dizendo que o indivíduo saudável em espírito faz-se elemento útil no concreto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride com os seus esforços em contributos grandiosos dignificadores. É interessante quando ela coloca que o indivíduo saudável em espírito, né, faz-se elemento. E nós pensamos que muitas vezes não está sentindo nada, nós estamos com a saúde em dia, fisicamente. Mas emocionalmente, como é que nós estamos? Essa avaliação, ela é pessoal, ela é particular, ela é singular de cada um de nós. Essa avaliação devemos fazer diariamente, como Santo Agostinho fazia, interrogando a si mesmo. Como eu estou hoje? E se eu não estou bem, o que devo fazer para ficar melhor?
Porque muitas vezes, diante daquelas questões de raiva, de ressentimento, de ódio, de agressividade, seja lá o que estejamos passando, isso, se não for tratado, se não for retirado da forma adequada, vai ficar sequelas profundas e difícil de ser erradicada do seu mundo íntimo. Então, à medida que vamos segurando o ressentimento, vai se formando um buraco dentro de nós, de angústias, de aflições, ansiedade, crise do pânico, desencadeia-se situações emocionais e que muitas vezes temos que partir para situações e medicações fortes, agressivas, que irá danificar toda a nossa estrutura psicológica, nos retirando da uma realidade desse mundo maravilhoso e nos colocando, né, de uma forma que ficamos muitas vezes à mercê da vontade do outro. E aí Joana de Ângeles diz para nós que para progredirmos, nós temos que nos esforçar. Primeiro, tornar-se espírito saudável. Como? Porque eu sou um ser imortal. Somos espíritos indestrutíveis e imortais. E manter um espírito saudável é dar todo um trabalho de continuidade que temos que fazer conosco mesmo através de uma vivência cristã, da caridade, do amor maior que rege as nossas vidas, que alimenta a todos nós. Deus é a fonte geradora desse alimento para todos nós. E os bons espíritos que nos auxiliam, nos dando apoio, força, através do trabalho do bem. Esse é o alimento do ser imortal que quer tornar-se espírito, porque somos espírito, encarnado, alma, saudável em toda a sua estrutura perispiritual. Aonde os alicerces estão fortes. É isso que ela quer dizer. Uma estrutura inabalável. Uma estrutura firme, forte, que mantém a criatura de pé, apesar de toda dor e sofrimento. Porque ainda faz parte desse planeta de provas e expiações. Ainda é compatível com a nossa evolução. À medida que formos evoluindo através desse amor que deve estar estruturada no mundo íntimo da criatura, pode vir um furacão. Ele vem, ele pode até, né, mover a criatura. E se cair, ela se ergue e se reconstrói novamente, firme e forte, para a frente e para o alto, infinitamente. Nada o detém diante das circunstâncias pequenas da vida. E a dor e o sofrimento é a escola necessária, temporária. E à medida, o tempo, quem faz somos nós. Esse tempo difere de um para o outro. O que a dor representa para um mês, o outro pode encurtar e tornar-se um dia. A depender do seu pensamento, a depender da sua mente coordenada, guiada, trabalhada, direcionada pela lei maior. Então, nós precisamos estar conectada com essa vontade divina diariamente, porque nós não sabemos o dia e a hora que seremos visitados por uma dor, por um sofrimento. E quais serão esses caminhos que eu devo percorrer para cessar essa dor ou amenizar, se ainda não chegou o momento, né, do seu coroamento, da sua conclusão necessária. Mas são caminhos de possibilidade. E aí, Jesus recomenda a todos nós retribuir o mal com o bem sempre. Esse é o caminho que o Cristo percorreu. E é Ele que nos dá, né, esse direcionamento novamente. E nós queremos muitas vezes, na hora, bateu, levou. Não é mais dentro dessa moeda. Aprendemos com ele que ao invés da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas.
Olha só como ele vai profundo nessas questões emocionais nossas. Porque a nossa primeira reação diante de uma agressividade, se não estivermos com alicerce, uma sintonia profunda em Deus, elevando os nossos pensamentos, vamos reagir com a mesma agressividade. Quando paramos, já colocamos ali toda a nossa energia de agressividade, de reação automática, pelo instinto do qual estamos recebendo uma agressão. Então, ele vai dizer que do repúdio à indiferença vingadora. E nós sabemos que a indiferença é uma tremenda desfeita ao ser humano. Tem criaturas que se vingam um do outro dentro da posição da indiferença. Não vi, não sei. É como se não vê e não sente a dor do outro. E muitas vezes esse irmão está no nosso lado. Está no mesmo contexto familiar. Nós não sentimos a dor do outro, é indiferença. A maior dor, Jesus vai nos dizer, que é a dor indiferença, é a perda do afetivo com o outro. A perda do afetivo com o outro. Estamos no mesmo contexto, mas não sentimos afetividade pelo outro. É a indiferença estabelecendo, separando corações. Então, ele vai dizer que começamos aqui a reflexionar as oportunidades que temos para transitar esses caminhos, possibilitando, sim, trabalhar sem nenhum ressentimento contra nada e a ninguém. Paz com a nossa consciência, com o nosso dever cumprido diante da lei maior, diante de mim mesmo e diante do meu próximo. Fazendo tudo quanto pude e fiz de acordo à minha consciência conjugada a Deus. Isso sim é a nossa avaliação de todas as possibilidades para o caminho de cessar a dor diante do não perdão, porque enquanto estamos trilhando esse caminho, desculpando, perdoando, estamos fazendo a nossa parte, indo de encontro ao outro, para sanar a dor de ambos. E se esse caminho que faço e cruzo com o meu inimigo, com o meu agressor, com o meu adversário, e lhe estendo a mão e lhe ofereço o perdão, e se ele o aceita porque está na mesma sintonia, com o mesmo propósito de reconciliação dentro das bases sinceras e honestas, maior, né, guiada por Jesus, dirigida por Deus, essas mãos irão se cruzar. E dali nascerá novamente uma nova energia de amizade. Mas se um desses não quer, nós devemos prosseguir. Nós devemos avançar. Não passa mais ser o problema nosso, passa a ser do outro que não quer. E assim ele tem por direito também de agir. Mas nós que já compreendemos, já temos o dever de fazer conforme manda a lei. Não conforme nós já achamos, mas conforme manda a lei. E a lei manda que nós perdoemos infinitamente, várias e várias vezes. Quantas? 70 vezes 7? É pouco. Infinitamente devemos perdoar o nosso próximo. Então, ele vai dizer que somos responsáveis, sim, por essas enfermidades que aparecem em nós. São dores de cabeça que a gente não sabe onde começou. Só sei que acordei hoje com uma tremenda dor de cabeça. O que aconteceu? Não fiz nada, passei o dia tranquilo, vi televisão, fiz isso, fiz aquilo, foi dormir e acordei com dor de cabeça. Passo o dia todo com dor de cabeça, enjoo, né? Dores musculares e assim, tonturas. E aí a gente vai progredindo para outras, não sei de onde começou. E a gente, muitas vezes, a gente não quer nem saber. Um comprimido é o que eu preciso e isso basta. E aí vamos voltando, reincidindo, sem buscar essa origem. Então, nós somos responsáveis para que essa dor de cabeça, sem eu buscar a causa, mais tarde pode estar dizendo sim a um tumor cerebral, por exemplo. Ou outras questões mais graves que, revista por mim, teria sido resolvido se eu não negligenciei a minha saúde física e emocional. É da minha responsabilidade. Então, ele vai dizer para nós
que nós, ao invés de reagir com agressividade ou com indiferença, nós temos que agir positivamente, fazendo a diferença dentro dessas questões. Por quê? Não há ninguém que não possua bondade interior. Todos nós possuímos a centelha divina de amor maior. Somos filhos de Deus, né? Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. A afirmação de Jesus, que brilhe a vossa luz que está no Evangelho, é um reforço de tudo quanto nós estamos vendo aqui. Porque não há ninguém que não possua essa bondade. Todos nós possuímos e temos muita coisas boas em nós. É só olhar para dentro de nós e ver com sinceridade. Então, somos filhos de Deus, nós temos essa centelha. O que nos falta é a firmeza, a determinação de fazer brilhar todas essas virtudes que nós já possuímos. E é esse o caminho que me desperta para o bem maior. É tudo de bom que eu tenho, que eu posso oferecer ao meu próximo. Por isso que ele nos coloca junto do próximo constantemente. Eu, Deus e o próximo. Não tem como sair dessa trilogia. Não tem como ser feliz sozinho. É isso que ele diz. Não adianta brilhar a luz só para si e refletir essa luz em benefício próprio. Se meu irmão está doente, sofrendo ao meu lado, e eu não faço nada, nem sei, não é comigo. Então, não temos como não fazer, senão agir com a bondade. E essa bondade que nós possuímos em pequena, né, escala, a depender da ação do trabalho que eu faço para despertar essa bondade, daquilo que eu já sei, que eu já consigo fazer comigo, com o meu próximo, eu desenvolvo outras virtudes que podem salvar vidas. E nós sabemos. Uma palavra pode salvar uma vida, pode amenizar uma dor, e isso é um caminho que Jesus aponta. É um caminho que ele nos dá, porque nós temos uma potência, e a maior de todas as potências é a vontade. Uma vontade determinante, atuante, que trabalha em favor de si, mas não esquece o próximo. Eu acho interessante, porque nós usufruímos desse amor, mas não negligenciamos e nem regateamos esse amor, não economizamos. Nós doamos ao outro. É isso que ele quer. É isso que ele espera de nós. Que façamos a nossa parte. Que nós possamos dividir o pão do amor que me alimenta, é o mesmo pão que irá alimentar o nosso próximo. Por isso que enquanto estiver o irmão nosso em dor e sofrimento, a terra ainda não será esse planeta de pura felicidade. Ainda na transição, como nós estamos ainda fazendo a transição da dor, do sofrimento para a felicidade e a saúde eterna, a saúde verdadeira que começa no ser espiritual saudável. Será que falou aqui? Então, olha só como Joana de Ângeles vai nos falar sobre esse aspecto da dor para nós e os seus estágios. Ela fala que a dor e o sofrimento, em geral, são estágios mais primitivos do processo do desenvolvimento que, através das sensações e emoções afligentes, propelem a ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mas nobremente convidativos. Em tudo e em todos, fazendo a presença de Deus, é necessário saber descobrir que neles a bondade que expressa a sua essência, a sua origem, igualmente presente em todas as vidas. Então, a dor é um estágio necessário ainda, né? Porque trazemos ainda nossos estágios primitivos, nosso primitivismo ainda, que nós estamos no processo evolutivo para o crescimento, e a dor e o sofrimento faz parte desse processo de crescimento. Não tem como pular, queimar essa etapa sem compreender o que está passando. Por isso que o Espiritismo é fantástico, porque ele abre esse entendimento. É uma compreensão maior. Não simplesmente porque vamos sabendo,
porque vamos adquirindo conhecimento através das leituras, do filme, de qualquer comentário, para despertar essa consciência, mas porque vamos vivenciando, literalmente, aquilo que nós já sabemos. É uma compreensão necessária de si mesmo. É o autoestudo que temos que fazer. Então, esses estágios de dor e sofrimento que vamos passando, e muitos aprendem com a própria dor, não repetem-a jamais. Podem experimentar outro nível. E assim, chega um momento que não vamos mais sentir nenhuma dor, nenhum sofrimento. Vamos estar em mundos mais elevados. Mas para isso, né, nós temos que compreender todo esse entendimento acerca do ser imortal que somos nós. E aí ele vai dizer que vamos nos autodescobrir como seres bondosos, né, capazes de expressar a nossa essência primeira. Em tudo quanto fizermos, a expressão desse amor será a nossa marca, o nosso registro, e a identificação de um para com o outro é essa centelha de amor. Eu reconhecerei no outro esse amor porque me sinto capaz de identificar em mim também. Então será essa a senha de todos nós. Se muito nos amarmos, seremos reconhecidos por Deus, primeiramente, e pelo próximo. Como é que eu reconheço o outro? É tanto porque ele tem isso, tem aquilo, por quanto ele possui, quantos de bem, quanto em dinheiro ele possui. São esses os valores que identificam uma criatura? Para muitos, talvez. Mas para esse estudo e para esse aspecto de crescimento que a doutrina espírita nos apresenta, é nos identificando com a essência de amor bem maior do que tudo isso, que representa para nós aqui. É o amor de Deus para conosco. Essa identificação de pai para filho. Eu me reconheço e me sinto filho porque há uma identificação maior com o pai que me representa. A paternidade que eu sinto de Deus, meu pai. Então é esse amor, igualmente, que está presente em todas as criaturas. Somos filhos de Deus, né? Do pensamento à palavra, à ação, passo a passo se agiganta, a intenção de se converte em realidade criadora. Retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável, esforço para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se. É incrível porque a nossa tendência diante das dificuldades, seja elas materiais, espirituais ou morais, a nossa tendência por falta de reservas morais coerentes com o ser que se desenvolve pouco a pouco, buscando uma posição de espírito imortal, ele vai dizer aqui para nós que é a nossa tendência piorar a nossa situação em vez de melhorar. Porque quando a mente não está disciplinada com os seus objetivos propostos, a tendência é deixar tudo cair. Porque não tem uma força moral e espiritual para manter-se equilibrado diante a dor e o sofrimento. Então, ele fala para nós que essa energia positiva, ela deve vigorar em todas as situações das nossas vidas. É a fé inabalável. É essa energia que move as criaturas e a mantém firme diante de qualquer vendaval da vida. É manter-se firme para poder manter-se saudável em espírito, que tem essas condições de dar sustentação à matéria. Quando a matéria está danificada, quando ela está doente, o espírito está forte, o espírito está feliz, porque aproveita esse momento de dor, que é uma escola necessária, para fazer o caminho que nós desviamos. É voltar para aquela rota do amor novamente e marchar. E a gente vem para estudar. A gente vem para poder aproveitar a convivência fraterna, reforçar os laços de amor, aprender e se redescobrir amando uma criatura que a gente nunca viu, por exemplo. E a gente começa ali, passo a passo, fazer um caminho. Quando a gente olha, já andei tudo isso, já se passaram quantos anos? E nós estamos na estrada, na rota do Evangelho com Jesus, modificando a nossa vida, modificando a nossa conduta, a nossa forma de ver o outro, a forma de nos ver. Esse é o caminho mais fácil, que é o caminho do amor.
né? Então, por isso que ele vai dizer que isso vai evitar a dor e o sofrimento. A escolha é nossa. E aí, o amor é a vibração do Pai irradiando-se na direção do Filho e dele se exteriorizando em todas as direções. Quando nós nos redescobrindo, amando a nós e a Deus, nosso Pai, e ao próximo. A recomendação de Jesus é clara: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É esse conjunto que nos fortalece, né? Para podermos irradiar para o mundo, para o próximo, no nosso lar. Termos algo a oferecer. E esse algo é da fonte primeira, é da fonte indestrutível que emana todo o amor, toda a potencialidade do Espírito está em Deus, irradiando para todos nós. Por isso que a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, concluindo, Joana de Ângeles diz para nós: o exercício do amor, dilatando o sentimento, se harmoniza com a alma da vida em tudo, pulsando, favorece a cessação do sofrimento, acaso existente. É o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos em forma de dor ou ingratidão, agressividade ou desequilíbrio, crime ou infâmia. Ele possui os ingredientes que diluem o mal e favorece o surgimento do bem oculto. É o trabalho do bem, é o amor se desenvolvendo em nós, traz o equilíbrio. Está aqui, é o antídoto do ódio, da mágoa, do ressentimento, do ciúme, da inveja, da dor que nunca para, é da reclamação, dor que é constante. Vamos fazer essa modificação, exercitando o amor, se não em nós, no nosso próximo, no trabalho, na casa espírita, na comunidade, nos animais, na natureza como um todo, se dedicando a alguma causa, uma causa do bem. Então, ele vai dizer que ele possui os ingredientes, o amor possui os ingredientes que diluem o mal. E nós mesmos, o orgulho, a inveja e tudo isso que deriva do egoísmo, né? Surgindo um bem que estava lá escondidinho. Lembra do slide anterior? Que nós temos aquela centelha divina que está lá. E nós mesmos ocultamos, escondemos, colocamos tantas coisas em volta que não conseguimos fazer brilhar, como Cristo disse: fazei brilhar a vossa luz. E nós temos que como fazer brilhar a luz que está oculta dentro de nós? Amando, né? Esse é o óleo do amor, trabalhando no bem, fazendo a expansão de tudo isso, oferecendo, doando-se em amor. E vamos nos redescobrir apaixonado pelo nosso irmão, que é fantástico. E é esse o caminho que nos cura. É o amor, é o alto amor. E aqui, companheiros, chegou o nosso horário, né? E só para desejar a todos vocês uma boa caminhada. A caminhada com Cristo sempre é maravilhosa. É um sonho, é uma delícia de percorrer. Nós vamos nos redescobrir amando a nós, a Deus nosso próximo e a todos aqueles que estão perto de nós. A nossa oportunidade é essa e não vamos deixar passar. A gente gosta sempre de lembrar que através dos estudos, que desperta as nossas consciências, e foi um dos momentos que eu busquei, mais do que nunca, as portas do estudo, porque também sofri. Também passei por processos dolorosos, tanto no físico como no emocional. Mas nós sabemos que tudo tem um porquê. E quando nós nos dedicamos a essa autodescoberta, a origem dessa dor e sofrimento, e o estudo é o primeiro passo, estudar-se a si mesmo. E o estudo que oferece, através do Conhecendo a Doutrina Espírita, é importante porque vamos nos conhecer como ser imortal, vendo a origem de todos os nossos processos de dor e sofrimento e a possibilidade de fazer cessar essa dor e ser feliz. E é possível ser feliz ainda doendo e chorando muitas vezes? A depender de tudo quanto nós possamos fazer em favor enquanto estamos a caminho da luz. Então, deixo aqui esse recadinho e um bom estudo a todos, né? Um bom final de semana a todos vocês e uma boa noite. Obrigada. Obrigada.
Muito aí.